de atenção no plenário para que a gente pudesse ouvir direitinho o conteúdo. Bom, boa tarde, sou Luiz Felipe, sou aluno de mestrado da Universidade de São Paulo. Conforme a deliberação da nossa atividade de 26 de abril, foi destinada essa carta que agora eu lerei para vocês. Carta aberta ao Congresso Nacional de Pós-Graduandos sobre a situação da Universidade de São Paulo. A Assembleia dos Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, representando os campos da capital e reunido no dia 26 de abril de 2012, vem por meio desta carta aberta, lida oficialmente no 23º Congresso Nacional de Pós-Graduandos, publicizar a situação insustentável que vigora hoje na Universidade de São Paulo. No dia 17 de dezembro de 2011, quando se completava exatamente 43 anos da invasão do conjunto residencial da USP, CRUSP, pelas tropas do exército da ditadura militar, o Diário Oficial de São Paulo tornou público o despacho do atual reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Rodas, comunicando sua decisão de eliminar definitivamente da Universidade de São Paulo 8 estudantes acusados de participar da retomada de uma parte do conjunto residencial da USP, originalmente destinado à moradia estudantil, mas à época ocupada por setores administrativos da COSEAS, Coordenadoria de Assistência Social. O processo disciplinar que resultou na expulsão desses estudantes é de tal forma viciado que tal decisão está sendo contestada na Justiça, com pelo menos uma expulsão já revertida. Como explícita, a carta recentemente publicada pela Associação de Docentes da USP, a DUSP, pelo Sindicato de Servidores da USP, SINTUSP, e pelo Diretório Central de Estudantes da USP, DCE-USP, o processo não consegue provar o efetivo envolvimento dos punidos, o que os leva a concluir que há graves irregularidades procedimentais que indicam a perseguição política das pessoas que ousaram agir politicamente na Universidade de São Paulo, por reivindicar seus direitos. A tese de que tais expulsões são parte de um processo de perseguição política no interior da USP se fortalece considerando os fatos que elas se baseiam no Regimento Disciplinar 72, que no seu artigo 250 caracteriza como infrações disciplinares do aluno praticar ato atentatório à moral e aos bons costumes, perturbar os trabalhos escolares, bem como o funcionamento da administração da USP, e promover manifestação ou propaganda de caráter político partidário, racial ou religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. Esse mesmo regimento disciplinar, viciado na sua origem, serve hoje de base para, pelo menos, mais 100 outros processos disciplinares, inclusive contra pós-graduandos. Esses processos, antes mesmo de qualquer investigação, sugerem aplicar aos estudantes a pena máxima prevista, qual seja a de eliminação da Universidade de São Paulo. Se aplicada, a pena de eliminação veta completamente o retorno dos expulsos ao corpo docente, discente e ou servidores da USP. É, na prática, um banimento. Todos os processos estão baseados em boletins de ocorrência, a maioria deles aberta por conta de 2 reintegrações de posse. A primeira delas, a da reitoria da USP, ocorrida em 8 de novembro de 2011, e a segunda, a da moradia estudantil, ocorrida no domingo de carnaval, de 19 de fevereiro de 2012. Considerando a desinformação que predomina na situação da USP, e particularmente no que se refere a esses 2 processos, alguns esclarecimentos fazem necessários. No dia 8 de novembro de 2011, a USP foi invadida por tropas militares, policiais militares que visavam reprimir e desfazer uma ocupação estudantil de caráter estritamente político, a ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo. Nesta operação de grande violência física e degradação simbólica, a moradia estudantil CRUSP foi sitiada com o uso de gás lacrimogêneo e um enorme aparato policial. A operação terminou com 72 estudantes presos e foi apenas parcialmente seguida pela imprensa, impedida de entrar na reitoria durante a desocupação. Sobre tal operação militar, o movimento estudantil da USP declara que existem indícios de que o 73º preso seria um policial militar infiltrado no movimento. B. Houve estudantes que foram prestar solidariedade aos colegas e acabaram arrastados para dentro da reitoria pela polícia. C. A polícia agiu no sentido de incriminar o movimento estudantil,
depredando o prédio da reitoria e plantando coquetéis molotov no local. D. Houve um tratamento sexista e machista por parte da polícia, o que resultou na separação das mulheres do grupo e na inadmissível tortura de um estudante. E. A polícia agiu com uma truculência e violência injustificada. F. O movimento de ocupação da reitoria tinha motivações exclusivamente políticas, visando denunciar a arbitrariedade do convênio firmado entre a USP e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em setembro de 2011, o que determina a permanência da Polícia Militar no campus Butantã da USP, para fins declarados de policiamento cotidiano. E G. Não foi aberta a negociação no momento da desocupação, o que certamente permitiria a desocupação pacífica e evitaria a prisão dos referidos estudantes. Sobre a moradia retomada, é preciso frisar que tal movimento estudantil visava não só transformar as áreas ocupadas novamente em moradia, como também chamar a atenção da reitoria e da sociedade para o enorme problema da falta de políticas efetivas de assistência estudantil na USP. Tal ausência é de extrema gravidade porque compromete a permanência universitária de jovens pobres que, com dificuldade, chegaram à maior e mais importante universidade pública do país, constituindo, portanto, inadmissível obstáculo à efetiva democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Assim, como no caso da desocupação da reitoria, não houve qualquer tentativa de negociação por parte da polícia, os estudantes foram completamente surpreendidos pela chegada da mesma. Pela chegada de tropa de choque, em pleno domingo de carnaval. E a desocupação procedeu sem que o mandado de justiça que autorizava a ação fosse lido. Ressalte-se que não houve qualquer resistência à ação da polícia por parte dos estudantes, apesar deles estarem em seu local de moradia. Ressalte-se ainda que a prisão dos estudantes seguiu procedimentos minimamente estranhos. Depois da entrada pacífica da polícia e da garantia por parte do oficial de justiça de que os estudantes não seriam presos, os mesmos foram obrigados a entrar na viatura da polícia, no qual seguiram para a delegacia, onde foram submetidos a tratamentos racistas e xenófobos. No caminho do IML, sofreram maus tratos físicos. O boletim de ocorrência que resultou dessa prisão é o que sustenta os processos disciplinares agora abertos. O movimento repressivo em curso na USP também envolve processos disciplinares abertos contra a diretoria dos sindicatos trabalhadores da USP, Sintusp, igualmente por motivos políticos, os quais resultarão muito provavelmente na demissão de grande parte dos diretores da entidade. A esses processos disciplinares soma-se ainda uma queixa-crime movida pela reitoria contra a diretoria da Associação de Docentes da USP, a DUSP, por calúnia e difamação. O motivo foi uma entrevista dada a um jornal de grande circulação, no qual os diretores da DUSP afirmavam que a reitoria estava descolando verba da contratação de professores para a construção de prédios. Assim, o movimento repressivo em curso na USP conforma um ambiente de verdadeira asfixia ao exercício do livre pensamento e das condições mínimas para a vida universitária. O restabelecimento do espírito universitário na USP passa, em primeiro lugar, pela suspensão imediata de todos os processos administrativos em curso na universidade e pela reintegração de todos os estudantes expulsos. Também se faz necessária a revogação do convênio que permite a atuação constante da Polícia Militar no campus. Por fim, a renúncia do atual reitor João Grandino Rodas, cuja nomeação passou por cima da decisão do Conselho Universitário e abrirá o caminho para um necessário processo estatuinte, democrático e soberano que poderá, só ele, plantar as bases de um funcionamento verdadeiramente democrático da Universidade de São Paulo. Assembleia Geral, pós-graduandos da Universidade de São Paulo, capital, 26 de abril de 2012. Pessoal, obrigada pela apresentação da carta.